Esse é o primeiro ciclo formativo que envolve, né, esse projeto Juntos pelo Saber, que tem uma proposta pedagógica aí bastante inovadora e bastante útil, no sentido de fornecer instrumentos mesmo, né, aos professores, sobretudo pensando em avaliações que são avaliações sistêmicas, né, em nível de rede mesmo, o SAEB, a Prova Brasil. Só que, para além disso, a gente tomou conhecimento de que o município de Natal, propriamente, ele tem mecanismos de avaliação próprios e que, para isso, ele criou e está disponibilizando para os professores essa plataforma que é Farol, né, o Observatório da Aprendizagem. Essa plataforma, né, e o projeto Juntos pelo Saber nada mais é do que uma nova forma, como está sendo colocado aqui, de ensinar e aprender habilidades e experiências em novos ambientes de aprendizagem. E esses ambientes, eles estão muito alinhados com as metodologias ativas do ensino de línguas mesmo, com a possibilidade de a gente ter uma plataforma que fornece ferramentas para que a gente faça uma análise ou lance um olhar analítico mesmo sobre os resultados dos nossos estudantes, com base nos descritores do SAEB, com base nas habilidades da BNCC. Então, ela é muito mais um instrumento de inovação mesmo, que tem como objetivo fornecer mesmo ferramentas e instrumentos para que o professor consiga ter um olhar analítico, o professor, o gestor e até o próprio estudante consigam ter um olhar analítico em relação aos seus resultados e ao seu processo de ensino-aprendizagem. O roteiro, né, dessa nossa manhã aqui, ela vai ser com apresentações, né, inicialmente. Eu me apresentei rapidamente, mas ainda vamos adiante. A gente vai falar dessa proposta pedagógica, não é? Todas as etapas dessa proposta pedagógica, os recursos de apoio didático que vão ser oferecidos para vocês, não é? Então, todo o material didático do Juntos pelo Saber. O público-alvo mesmo, não é? A que se destina a essa formação especificamente, que é um público-alvo de estudantes do nono ano, que tem aí um perfil também muito peculiar, né? São estudantes que estão no último ano do ensino fundamental, anos finais, e estão aí com um pezinho já no ensino médio, que é uma outra etapa de muitos desafios. Então, conversaremos um pouco sobre esse público-alvo, sobre o processo de avaliação, né, que a plataforma e que os materiais eles permitem, de que maneira é feita a análise dos dados. E aí eu vou propor, né, mas aí é só uma sugestão, um intervalo brevíssimo, assim, de 10, 15 minutos, caso alguém queira tomar um cafezinho, fazer xixi, tomar uma aguinha, né, e aí durante essa nossa apresentação, essa nossa manhã aqui, um intervalo, eu coloquei aí um brevíssimo intervalo. Em seguida, a gente retorna com sugestão de atividades, né, baseadas no material que vai ser disponibilizado para vocês. A gente tem uma proposta também de mão na massa, não é, para que vocês interajam e já participem de uma atividade hoje, agora. E aí, no final, a gente tem a utilização de um recurso mesmo de inovação na educação, para que vocês avaliem junto comigo essa manhã de formação em uma palavra. Aí vocês vão ver, ela é um instrumento, é uma ferramenta que faz uma nuvem de palavras. E aí esse é o nosso roteiro de hoje, e a gente vai caminhando por ele ao longo da nossa manhã, tá? Bom, gente, para as apresentações, eu havia pensado, até peguei a ideia de um colega de matemática, que ele já trabalha com a Juntos pelo Saber há muito tempo, né? Já participou de outras formações. E aí eu vou pagar esse mico primeiro, mas quem ficar à vontade de fazer também, eu ficaria muito agradecida, tá? É uma dinâmica bem simples, chama dinâmica do autorretrato, e aí cada um de nós deve escrever um pequeno texto ou fazer um desenho que o represente, que demonstre a sua maneira de ser ou de sentir. E aí esse texto pode ser autoral ou extraído da letra de uma música, de um poema, de uma série, de um filme, alguma coisa, algum textinho assim que você se identifique ou que represente o modo como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida. E aí esse autorretrato não é nada de desenhista não, tá, gente? Eu também não tenho nenhuma habilidade, mas aí eu me aventurei, né, para que a gente tivesse aqui esse momento inicial de apresentações. Vou mostrar para vocês. Fiz aqui o meu autorretrato, né? Eu mesma desenhei. Vocês conseguem ver, né, as minhas poucas habilidades. E escolhi como um textinho que significa muito para mim esse poema de Fernando Pessoa, que diz assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. É de Fernando Pessoa mesmo, né? Ele escreveu esse poema sendo ele mesmo, não foi nenhum dos seus heterônimos. E essa aqui é a minha letra mesmo, que eu escrevi com a minha letra, com uma caligrafia não muito trabalhada,
para a gente se aproximar mesmo um pouco e a gente se olhar aqui como par, né? Como pares. Eu estou nessa posição, ajudando vocês na compreensão desse material, apresentando para vocês o material, mas eu sou nada mais, nada menos que uma professora de português também, né? Eu atuo numa escola pública, na rede pública de ensino, sou professora do IFPE, que é o Instituto Federal de Pernambuco, atuo no campus Recife mesmo, que é o campus da minha cidade. Fiz graduação em letras, mestrado e doutorado em letras aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no campus Recife também. E aí, nesse momento, eu estou falando dessas coisas, mas o que importa nesse momento é que eu sou nada mais do que uma professora de português, assim como vocês. Então, eu gostaria que essa nossa manhã ela fosse conduzida numa conversa entre pares mesmo, né? Vocês são os meus pares, somos todos professores de português, tá? Esse poema de Fernando Pessoa, né, só retomando, ele fala que a gente é grande quando a gente é inteiro. E não tem necessariamente uma relação com tamanho mesmo, né? Enorme ou pequeno. E sim se a gente se dá por completo, se a gente se coloca de maneira plena, de maneira inteira naquilo que a gente está fazendo. E aí nada da gente a gente deve exagerar ou excluir e a gente ser inteiro com as nossas falhas, com as nossas qualidades, porque isso é que nos faz grandes mesmo, né? Seres humanos constituídos de coisas boas, de coisas ruins, de coisas produtivas, de coisas nem tão produtivas assim. E aí, para que a gente se coloque inteiro, né, em tudo que nós somos, em cada coisa que a gente se propõe a fazer. E aí, dessa forma, ele acaba comparando também, né, em cada lago a lua brilha toda, porque ela vive no alto. Era como se fosse um sentimento mesmo de altivez, ou de que você entender que se colocando todo, mesmo com os seus defeitos, com as suas qualidades, é nisso que está a grande beleza daquilo, né? De você se colocar inteiro, se colocar por completo, e é isso que acaba nos fazendo grandes. E é esse o meu propósito, né? Que eu me coloque mesmo, me ofereça inteira, plenamente, em tudo que eu me proponho a fazer. Agradeço muito por vocês terem dividido, partilhado comigo um pouco, né, dos poemas, das músicas, das letras de música de vocês, aos versinhos que vocês dividiram comigo. Agradeço muito a participação nessa proposta, tá? E aí a gente não para por aqui, nós temos uma outra, que ela já fica aí também como um instrumento para vocês, como recurso, né, um recurso didático também, caso vocês ministrem aulas online, caso utilizem computador na sua sala de aula. Não sei se vocês conhecem o Jamboard, que é um site bem fácil de facilitação. Na verdade, é uma ferramenta do Google, assim como o Google Classroom, assim como o Google Docs, assim como outras ferramentas do Google. O Jamboard é como se fosse um quadro branco, né, interativo, que você consegue, em tempo real, utilizá-lo. Vocês estão vendo aqui o meu quadro, o meu Jamboard? E aí, gente, essa outra atividade que eu vou propor para vocês agora, né, atividade inicial ainda, tá? A gente nem começou propriamente. É de vocês pensarem, ainda que a gente não consiga fazer agora, né, mas que vocês pensem nessa dinâmica de 4 quadrantes, né? Uma dinâmica de 4 quadrantes. É como se a gente dividisse, né, esse momento em 4 partes, e aí em cada uma dessas partes, quem quiser partilhar conosco, mencionar um evento profissional que lhe marcou, qual área ou eixo da língua portuguesa mais lhe agrada trabalhar ou estudar? Que legado você deseja deixar enquanto profissional, né? Você deseja deixar enquanto profissional? E que colaboração você precisa alcançar, você precisa para alcançar seus objetivos? E aí, mais uma vez, eu vou iniciando aí esse compartilhamento, né? Um evento profissional que me marcou foi a primeira reunião de coordenação na instituição onde eu trabalho, né? Eu lembro que eu bem jovenzinha, né? Eu tinha 25 anos, cheguei numa coordenação cheia de professores, assim, renomados, e me vi como parte daquilo ali, né? Eu tinha ingressado naquela instituição, naquela escola, tinha sido aprovada em um concurso, e aí a primeira reunião que eu participei foi uma reunião que me marcou muito. Eu saí de lá me sentindo como parte de uma coisa grandiosa, assim, uma coisa importante. É óbvio que no dia a dia aquilo fica rotineiro, mas logo quando eu cheguei, assim, eu me senti parte de algo que era até mais do que eu merecia, sabe? A gente quando pensa essas coisas. Então, esse evento me marcou bastante, né, profissionalmente. Em relação à língua portuguesa, os eixos que mais me agradam trabalhar são gramática, né? Eu gosto muito de gramática, análise linguística propriamente, né? E
para estudar, né, em língua portuguesa, em linguística, a minha área é sociolinguística. O legado que eu quero deixar é que os meus estudantes eles lembrem de mim não só como uma mediadora, né, nessa construção de conhecimento, mas também como um lugar de afeto, né? Eu tento desenvolver essa relação de afeto mesmo com os meus estudantes. Eu sou professora de ensino médio, então eles estão numa fase, né, adolescência, uma fase em que há muitos conflitos. E aí, o legado que eu quero deixar para além de ser uma mediadora na construção do conhecimento, ser também um lugar de afeto, né? Um lugar de acolhimento para eles e as suas demandas. E a colaboração que eu preciso para alcançar meus objetivos é uma gestão alinhada, não é, a essas concepções de ensino de língua, o acesso a recursos, que é muito importante, né? A gente não consegue fazer milagre. E aí eu vejo, aproveito para puxar o gancho para essa nossa formação, de que isso aqui é um recurso, seria uma colaboração mesmo que contribuiria para a formação em exercício. Tudo isso colabora, contribui para que os objetivos que eu traço, né, para a minha prática docente, eles sejam alcançados. Então, comecei fazendo aqui a minha parte nos meus 4 quadrantes. Vou deixar eles aqui para que vocês fiquem à vontade também para partilharem conosco, né, com os demais, um evento profissional que marcou a área ou eixo que mais gosta de trabalhar ou de estudar, que legado quer deixar enquanto profissional e que colaboração precisa para alcançar os seus objetivos. Quem dividiria comigo? Oi, Thaís. Bom dia. Oi. Posso fazer? Posso começar? Com certeza. A primeira é um evento que me marcou, né? Sim. Vários momentos me marcaram, assim, mas é difícil escolher um. Mas uma coisa, assim, que me marca, não é que me marcou, mas que me marca muito, fica sempre registrada, assim, na memória dos meus afetos, é quando eu estou em formação continuada, junto com os meus colegas, com Josiane e com Hudson. Eu me sinto bem completa com eles dois, porque cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem assim, habilidades, né? Algumas parecidas, outras diferentes. E aí, quando a gente tá junto, eu fico assim pensando no mosaico, meio que um quebra-cabeça, como se o quebra-cabeça estivesse completo. Que coisa Então, isso bonita. sempre me marca muito. Então, o momento que me marca é sempre o último. O último é o mais marcante. Que coisa bonita. Olha aí, ó, Josi e Hudson, declaração aí de Michele para vocês. Isso aí ela diz sempre. E com relação ao que eu gosto mais, eu gosto de tudo que se refere à linguagem. Mas eu tenho assim uma atuação maior na parte de trabalho com texto literário, especificamente o texto literário de autoria local, né, literatura do Rio Grande do Norte. Eu gosto muito de trabalhar com isso, é bem uma bandeira assim que eu levanto. Ela é escritora, Thaís. Mas eu gosto muito de estudar gramática. E eu acho que, sem falsa modéstia, acho que eu sou boa nisso. Que coisa boa. Mas eu gosto mais de atuar com trabalho com texto literário. Eu gosto de trabalhar com texto literário, com teatro do Rio Grande do Norte, eu gosto muito. E quais são os outros 2 quadrantes? Eu não Certo, estou conseguindo ver Michele. direito aqui. É o legado que você deseja deixar enquanto profissional. E o outro? Colaboração, você precisa para alcançar seus objetivos. Colaboração, assim, em âmbito de escola Sim. mesmo, de gestão, de secretaria. O legado que eu quero deixar, e que eu acho que, de certa forma, todos nós deixamos, é quando a gente ouve um depoimento de um aluno da educação básica, ou mesmo um professor que está presente numa formação nossa, que também, naquele momento, circunstancialmente é um aluno, quando ele diz, professora, eu não sabia disso, ou o que você disse me marcou, ou a partir do que você falou. Então, o legado que eu quero deixar é que alguma marca positiva de alguma coisa que eu tenha compartilhado com eles faça sentido na vida prática, no dia a dia deles. Então, eu acho que isso é um legado, um desejo
comum a quase todo mundo, né? Todo mundo quer deixar assim uma marca positiva em alguém. Então, é isso que eu quero deixar aqui durante a minha atuação, seja como professora da educação básica, que eu passei 19 anos como professora da educação básica, ou agora em outra trincheira como professora formadora, eu quero deixar essa marca positiva de que eu ajudei alguém a ter uma virada de chave, alguma prática diferente, alguma coisa assim, um start que tenha dado em alguém que possa significar uma mudança na vida daquela pessoa. E o que eu preciso? Olha, a lista é imensa. A gente precisa de mais valorização, principalmente, e eu não falo nem só de dinheiro, mas valorização de uma forma geral de respeito, né? Que a gente está precisando mais disso. E, claro, sempre da colaboração do outro, porque quando todo mundo colabora, todo mundo cresce junto, né? Então, quando a gente fica assim meio em si mesmado aí, a gente não cresce. Então, acho que a colaboração de todos, né, dos nossos professores, formadores, da equipe, da secretaria, a palavra colaboração e respeito. Acho que respeito à profissão do professor, que ultimamente vem sendo muito achincalhada, né, por quem não entende nada de educação. É Isso. verdade. É verdade. Isso, Renato. O Jamboard só vai sair do ar, mas aí, enquanto ele está no ar, a gente utiliza, né? Estou voltando aqui no chat só para dar uma olhadinha. Ah, alguém só dizendo, né, que o que foi feito até aqui, um autorretrato, a partir de um desenho, letra de música, ótimo. Pronto, professora, finalizei. Obrigada, Michele. Muito obrigada. Professora Michele também. Aproveitando que a professora Michele tinha dito, né, que pesquisa muito literatura local, eu tinha até desistido, né, de falar sobre isso, mas aí, diante de uma professora que valoriza também, né, a produção literária no local, eu vou aproveitar esse ganchinho para pedir licença de uma maneira regional também, né, porque eu sou de Pernambuco, estou aqui com vocês do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Existe uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado. É uma banda daqui de Pernambuco, do interior, numa cidade chamada Arco Verde. É uma cidade, é a primeira cidade do sertão de Pernambuco, né, depois do Agreste. E essa banda Cordel do Fogo Encantado, ela tem músicas que falam muito sobre regionalismos também, sobre crenças, sobre religiosidade. Religiosidade tem um pezinho de religiosidade nas religiões de matriz africana. Então, é uma banda, para mim, particularmente, de arrepiar, sabe? Eles fazem até chover no show deles. E aí eles têm esse cordel, que chama o cordel estradeiro, que é como eu me sinto aqui nesse momento, humildemente pedindo licença a vocês, para tentar, de alguma forma, contribuir nesse processo formativo e aprender também com vocês, como já estou aprendendo aqui nessa primeira hora de atividade. Nesse cordel, né, aqueles que eles propõem, os intérpretes da música pedem a benção a Manuel Chudu, que é um cordelista renomado também, falam do cordel estradeiro, que vem lhe pedir permissão para se tornar verdadeiro, para se tornar mensageiro da força do teu trovão e as asas da Tanajura fazer voar o sertão. Meu mochotó coroado, de chique facheiro, onde a cascavel cochila na boca do cangaceiro. Eu também sou cangaceiro e o meu cordel estradeiro é cascavel poderosa. É chuva que cai maneira, aguando a terra quente, erguendo um véu de poeira, deixando a tarde cheirosa. E aí me coloco também, né, nesse lugar de alguém que veio aqui, não para dar respostas, né, para tudo, mas para levantar uma poeirinha aí, para que a gente se movimente ainda mais e se abra para essas novidades que estão surgindo, né? É planta que cobre o chão na primeira trovoada, a noite que desce fria depois da tarde molhada. É seca desesperada, rasgando o busto do chão. É inverno e é verão. É canção de lavadeira, peixeira de lampião, as luzes do vagalume, alpendre de casarão. A cuia do velho cego, terreiro de amarração, o ramo da rezadeira, o banzo de filho em feira, janela de caminhão. Aí vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho. Não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola. Pois meu verso é feito a foice do caçaco cortar cana, sendo de cima para baixo, tanto corta como espana. Sendo de baixo para cima, voa do cabo e se dana, né? Com o perdão da palavra. Nessa música aqui, Cordel do Fogo Encantado, os intérpretes, eles pedem licença para fazerem esse cordel que está aí tomando a estrada e pedem licença a outras pessoas que são grandes nomes, né, nesse fazer
do Sertão, Manuel Chudu, e falam também do outro compositor que nem chegou a frequentar a escola. E aí, é essa licença que eu peço a vocês, né, que foi Inácio que ele falou aqui da Serra da Catingueira, é essa licença que eu peço a vocês para que a gente continue aqui no nosso processo. Que bom que você conhece, Michele, que bom que você também acha massa, né? Eu acho muito massa mesmo. Vamos lá, adiante. Como a gente tinha falado, a proposta pedagógica, né, do Juntos pelo Saber, nesse momento aqui, ela tem como público-alvo, e aí a gente, né, parte das digressões pertinentes que fizemos em relação aos nossos autorretratos, em relação àquilo que nos constitui, com a minha licença que pedia, com a licença que pedia a vocês, né, para que a gente desse continuidade, eu retorno para o foco da nossa discussão, que é justamente apresentar essa proposta pedagógica que está sendo oferecida para vocês daí da Rede Municipal de Natal, né? Essa proposta, ela tem a oportunidade de que a gente faça avaliações diagnósticas e formativas, e aí são avaliações antes do processo, avaliações durante o processo e avaliações ao final do processo. Eu fiquei sabendo, e talvez Michele, Josiane e Adeline possam falar melhor, de que a avaliação diagnóstica ela já aconteceu. E aí, com base nessa avaliação diagnóstica, nós já temos alguns dados aí a serem tratados, a serem analisados na plataforma que a prefeitura ofereceu, que é o Farol. E aí também, como parte dessa proposta, nós temos recurso, né, recurso de apoio didático para os professores, que vocês vão receber em formatos impressos e digitais, que são os livros mesmo, né, os cadernos, o caderno do professor e o caderno dos estudantes, que a gente vai passar um pouquinho sobre com a estrutura deles daqui a pouco. Temos também esses processos formativos, né, que estamos vivenciando um agora, que é justamente focada no uso desses recursos de apoio didático e nas avaliações que são propostas, e também a tecnologia que se coloca também, né, quando a gente tem acesso à plataforma digital e a ambientes virtuais de aprendizagem, né, as plataformas AVA, para que a gente consiga ter aí um outro espaço, um outro ambiente, tanto para interagir com os nossos estudantes, quanto para a gente analisar, verificar de maneira analítica mesmo, com essas evidências que a Adelina falou, o desempenho deles em cada um dos descritores do SAEB, cada uma das habilidades da BNCC. Mas entendendo que o nono ano ele tem uma peculiaridade. Essa peculiaridade é o fato deles estarem no último ano do ensino fundamental, já com os pés no ensino médio. E, segundo estudos recentes do MEC, existe uma evasão muito grande, né, dos estudantes no ensino médio. E muitas vezes, é claro, essa evasão ela tem diversas razões. Né? Eu não seria aqui leviana de falar de evasão como sendo somente por essa razão. Mas uma das razões da evasão escolar é justamente a insegurança e o despreparo que alguns estudantes chegam no ensino médio. Então, a gente acredita, né, fortemente de que com esse apoio, de que com esses recursos, não que seja também uma proposta milagrosa, mas que seja mais uma alternativa, né, para complementar, para, como a Adelina falou, para somar no nosso trabalho, de modo que a gente consiga prepará-los, deixá-los mais seguros, que tenham resultados exitosos e cheguem no ensino médio com essa segurança que vai ser tão importante para que eles se candidatem a processos seletivos de larga escala, né, como as provas para o Enem, os vestibulares locais mesmo, né? Então, isso é bem importante, considerando essa peculiaridade especificamente do nono ano, né? A gente está entregando os nossos estudantes ao ensino médio nesse momento. E aí, gente, dentro da proposta dos Juntos pelo Saber, nós vamos ver mais para frente, mas eu já posso adiantar, eles têm uma proposta de ensino muito contextualizado. Então, existem alguns personagens que são bem diversos, nós vamos ver já também, e aí sempre são construídas narrativas em torno dos conteúdos, em torno dos gêneros textuais que estão sendo estudados, em torno dos aspectos gramaticais que estão sendo estudados, dos aspectos textuais, discursivos. Então, se constroem narrativas em torno desses conteúdos, de modo que o estudante possa perceber de que maneira aquele conteúdo se relaciona com a prática mesmo, né, com o seu dia a dia, para além da sala de aula. E aí a gente continua. E, para além disso, também nós temos um acompanhamento, porque quando a plataforma ela fornece os dados, ela nos permite fazer esse acompanhamento, explorar as potencialidades, né, para que elas possam ser ainda melhoradas e trabalhar ali nas dificuldades que são apresentadas, nos descritores que apresentam maior deficiência, nas habilidades que apresentam maior deficiência, para que a gente consiga
entender isso aí, sabendo, gente, que esse acompanhamento, que a avaliação propriamente, né, que a gente falou no início, ela não é no sentido de você apontar os erros dos seus estudantes, nem de você depreciar aquilo que eles fizeram, e sim uma forma de que você possa colaborar para que eles cresçam mesmo, entendendo que não é um instrumento de punição, porque o objetivo é você aprimorar uma habilidade, aprimorar ali o entendimento sobre um descritor e não repreender o estudante. Então, a gente entende o acompanhamento como uma oportunidade para que a gente trabalhe mesmo esse processo formativo, né, dos nossos estudantes, e não classificatório, ranqueador ou punitivo, tá? É mais nesse sentido. A gente consegue ver com os indicadores aquilo que a gente precisa se dedicar mais, trabalhar mais, ou, de repente, propor novas oportunidades ali para aquele estudante desenvolver e construir aquele conteúdo com a nossa mediação, né? E aí, dentro dessa proposta, nós temos diversos recursos de apoio didático. E aí, a gente falou, né, na dinâmica dos quadrantes, que colaboração, né, a gente precisa. Aí eu lembro que eu coloquei na minha fala, né, no quadrante de que colaboração eu precisaria para alcançar meus objetivos, e eu enxergo como o acesso a recursos de apoio didático como sendo de grande ajuda mesmo, uma grande colaboração para o meu fazer docente, né, para a nossa prática docente. Então, a gente, quando tem acesso a materiais que estão alinhados com os processos avaliativos nacionais ou até locais mesmo, regionais, processos que vão otimizar o nosso tempo de trabalho ou nos fornecer ali instrumentos para que a gente tenha recursos à mão, né, que a gente já sabe que foram trabalhados, como a Adelina falou, não que aquilo vá restringir a nossa criatividade ou nos impossibilitar de preparar nós mesmos também o nosso material. Mas aí a gente sabe o dia a dia do professor como é corrido, então ter a oportunidade de ter acesso a um material que é de qualidade, a gente acredita que facilitaria muito o trabalho e considerando que ele está alinhado justamente com essas avaliações que são propostas, né, nacionalmente, e também com essa proposta da rede, que é promover uma avaliação periódica interna, né, municipal, justamente para preparar melhor os estudantes para essas avaliações que são externas. E aí nós temos, já começando de cara com a estrutura mesmo dos cadernos, né, desse material didático do Juntos pelo Saber. Como vocês podem ver, eu falei para vocês, né, existem narrativas que se constroem e os personagens dessa narrativa são os personagens que vão acompanhar os estudantes durante todo o material, tanto em português quanto em matemática. E aí a gente consegue ver já de cara que são personagens bastante diversos, não é? Nós temos Mariana, que é uma garota negra, nós temos Cauê, que é um garoto indígena, nós temos Letícia, que é uma garota branca, né, de cabelos claros, e nós temos Pedro, que é um garoto com deficiência, um garoto cadeirante, né, uma pessoa cadeirante. Então, esses personagens diversos, né, que tentam fazer um recorte aí da nossa sociedade diversa, eles podem já promover certa identificação com os estudantes, né, de você se enxergar nesses personagens e, a partir disso, também perceber os conteúdos que vão ser trabalhados como sendo realmente parte da sua realidade, parte da sua vida, e não você aqui e o conteúdo ali, sabe? Não o uso que você faz da língua no seu dia a dia ser um e o que você faz na escola totalmente outro, e aquele português da escola ser um português diferente. Então, a proposta de ter esses personagens e de ter narrativas, né, que promovem esse ensino contextualizado mesmo dos assuntos que são pertinentes ao âmbito das linguagens, da língua portuguesa e dos seus eixos, né, leitura, oralidade, produção de texto, análise linguística, para fazer com que isso não se coloque como uma coisa distante dos estudantes, e sim que faz parte da realidade deles. E esses personagens diversos já têm a intenção de promover essa identificação, né? E ainda que você não se enxergue propriamente, você vai enxergar um colega, você vai enxergar um parente, né, naqueles personagens, e vai ver que aquilo ali não está distante de você. E aí, né, são esses 4 personagens que dialogam com os estudantes todos os volumes, como eu falei, Mariana, Letícia, Pedro e Cauê. E aí essas narrativas favorecem a aproximação, né, dos jovens com as propostas numa perspectiva que dialoga com a realidade deles mesmo. E aí nós temos aqui os cadernos, né, que acompanham aí essas trilhas, né, de desenvolvimento. São 8 cadernos de apoio didático, a gente colocou aqui alguns como exemplos, né, são de língua portuguesa e de matemática, elaborados já de acordo com os descritores e as habilidades da BNCC e a matriz de referência do SAEB.
Inclusive, no próprio material do professor, tem lá as tabelinhas com os descritores do SAEB, tem lá os códigos das habilidades da BNCC, né? E eles são organizados em estações de aprendizagem. E aí essas estações, elas têm outras seções, né? A seção de construindo conhecimento, a seção aprendendo a fazer, testando o conhecimento e vencendo desafios. Daqui a pouco eu vou sair daqui dessa apresentação e vou para o próprio material, para que a gente possa ver de que maneira isso se realiza no material em si, tá? Lembrando que quando eu estou aqui na tela, eu não vejo o chat, então se tiver alguma pergunta ali no chat, eu peço que alguém abra o áudio e me avise para que eu possa verificar e ver se eu consigo contribuir. E aí, nós temos essas partes, né? Essas estações, como eu tinha falado. A seção de Construindo o Conhecimento, ela apresenta situações que estão relacionadas com o que vai ser trabalhado durante as aulas, nesse caso aqui de matemática, mas vou mostrar a vocês de português. E é o momento justamente de você conhecer o que vai ser estudado. Então, uma apresentação teórica do conteúdo. Eu vou filar aqui, que eu deixei aqui a página para mostrar para vocês, para que a gente consiga ver. Eu falei da BNCC, deixa eu abrir aqui o material para que vocês possam ver, o material do professor. Ó, como a gente consegue ver, nós temos aqui, né, o módulo como a BNCC aborda o conhecimento linguístico. Deixa eu diminuir um pouquinho. Apresentando aqui para vocês, né? Esse aqui é o caderno, a edição do professor, né, de 9º ano, é o caderno 1. A gente tem Letícia aqui na capa. Eu vou mostrar para vocês em alguns momentos também o caderno do estudante, né? Mas aí a gente vai para o do professor agora, porque é o que traz mais informações assim acerca desses documentos norteadores mesmo, né? Como a BNCC. E aí tem os 10 objetivos, né, da BNCC, as 10 habilidades, que são compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa, né, diante de variedades, empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais. E aí, como eu falei que o 9º ano tem a peculiaridade de estar com um pezinho no ensino médio, essa habilidade aqui especificamente, ela já dialoga muito com uma competência que é avaliada no Enem, né? Eu não sei se vocês têm contato, né, com as habilidades e competências que são avaliadas na redação do Enem propriamente, mas tem uma competência nessa redação que verifica justamente se o candidato, né, que escreve a redação, ele consegue selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aí a gente consegue ver que desde o ensino fundamental, esse conhecimento, essa habilidade, ela já começa a ser construída, né? Não é uma coisa que cai de paraquedas na vida do estudante no 3º ano, quando ele tem a redação do Enem para fazer. Então, é uma coisa que os professores do ensino fundamental e os professores até anteriores mesmo já contribuem e muito para esse processo, né, do estudante. Além disso, reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, né? Nossos textos eles são impregnados de marcas ideológicas. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com os objetivos, interesses e projetos pessoais. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, né? Valorizando a literatura e outras manifestações artísticas e culturais. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. E aí a gente, né, continua com essas habilidades. Então, esse material que vocês, né, vão ter acesso, ele traz esses documentos norteadores que o embasam, né? Então, nos dá muita segurança para o trabalho com esses materiais, tá? E eu separei aqui para vocês também, daqui a pouco a gente fala sobre outras páginas. E aí nós temos a parte de construindo conhecimento, a parte do aprendendo a fazer, que desenvolve o conteúdo que foi iniciado na sessão Construindo Conhecimento, né? Que é quando o estudante ele vai se deparar com situações mesmo que vão ser usadas no cotidiano, acompanhadas de questionamentos que vão contribuir com a sua aprendizagem, no caso, aprendizagem aqui linguística, né? Como esse aqui foi o template que foi entregue, está falando de matemática, eu vou de novo para o nosso caderno, dessa vez para o caderno dos estudantes, para que a gente veja exemplos de atividades dessas sessões, né? De construindo conhecimento, aprendendo a fazer, testando saberes, né? Que é
é quando as atividades elas são apresentadas e o conteúdo é trabalhado, né? O conteúdo que foi trabalhado nas sessões anteriores. E o Vencendo Desafios, que são atividades divertidas, desafiadoras mesmo, para que eles façam. E aí eu vou com vocês novamente para o material, para que vocês consigam ver. Eu separei aqui algumas páginas para a gente ver exemplos de atividades, tá? 39. Nós temos aqui, ó, esse trabalho. A gente tem como parte como os gêneros textuais que serão estudados, né, nessa proposta do 9º ano, o gênero textual notícia. E aí, antes de... O estudante ele já verificou as características do gênero na parte de construindo saber, os elementos constituintes do gênero, já teve acesso a notícias, né? Já leu diversas notícias. E aí, nessa parte aqui de aprendendo a fazer, ele é desafiado mesmo, uma vez tendo lido aqui uma notícia, que foi apresentada para ele, né, nessa parte de construindo conhecimento, que é aquela parte mais teórica mesmo, de que o assunto ele é apresentado, contextualizado e apresentado, o estudante ele vai precisar identificar no texto a manchete e o título principal, ou o título principal, né, o título auxiliar ou subtítulo, né, que são nomes e expressões para o mesmo elemento constituinte do gênero, o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, em que as perguntas para o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, são respondidas. E aí, isso aqui vai desafiar o estudante, né, nesse momento. E é quando ele coloca a mão na massa e aprende a identificar, a partir de um texto que ele leu, né, de um material que foi fornecido para ele, né, na parte de construindo conhecimentos, ele consegue demonstrar se ele compreendeu ali aquele conteúdo. Além disso, nós temos ainda, e aí vocês vão ver que sempre nessa parte de construindo conhecimentos, o estudante ele vai ter acesso a conteúdos teóricos mesmo, a contextualização e aquele conteúdo de maneira mais sistematizada. Claro, sempre contextualizada através de textos, através dos diálogos que os personagens eles vão narrando, eles vão fazendo ali entre si, né, convivências do dia a dia, mas de maneira sistematizada mesmo. Eu coloquei aqui mais para o final para a gente ver que essa estrutura ela se repete durante toda a proposta desse material didático, né? A parte de testando saberes a gente já viu, né? Aquela dali, e o Vencendo Desafios aqui na página 46, que são algumas perguntas mesmo para que eles demonstrem assim, né, evidenciem ou não se eles conseguiram compreender aquilo ali. É claro, no processo de construção, com o professor, com os outros colegas, e aí a gente vai construindo. E aí, né, dando continuidade aqui, esses cadernos, a gente falou dos cadernos dos estudantes, e tem os cadernos que trazem orientações metodológicas para os professores, né, do 1º ao 9º ano, e aí com foco no 9º ano. Foi colocado aqui esse descritor de matemática, mas eu vou mais uma vez para o nosso descritor do livro de português, na página 22. Aqui, ó. Todo o material, né, tem a apresentação de como é todo o material, e sempre o professor ele vai ter acesso, ele vai ter contato com os descritores que estão sendo avaliados. E aí a gente tem aqui uma ilustração, né, mostrando, além da sugestão de resposta para as questões que tem no caderno do estudante, tem também as habilidades, né, com o código ali da habilidade da BNCC, com os descritores que a BNCC fala, com a matriz de referência do SAEB. Então, em cada estação de aprendizagem que é oferecida, em cada seção desse livro, a gente tem acesso ao descritor que está sendo avaliado. E aí, esse descritor nada mais é, né, do que a demarcação de cada atividade, em que ponto ela contempla a matriz de referência da língua portuguesa do SAEB, do 9º ano, e apresenta nesse quadro de objetos de aprendizagens que você vai encontrar a seguir, né? E aí, para facilitar o trabalho do professor, todas as vezes que algum descritor for mencionado, será apresentado o seu código de identificação e o objeto de aprendizagem, do mesmo modo como aparece na matriz de referência no caderno de orientação geral para uso dessa coleção. E aí, o professor ele vai ter certeza de que aquela atividade ela não foi colocada ali aleatoriamente e ela está 100% alinhada com uma avaliação que é feita ali externamente e que é uma habilidade importante a ser desenvolvida pelo estudante para que ele conclua ali essa etapa, né, da sua formação do 9º ano e ingresse no ensino médio.
Para além disso, nós temos as orientações também que tem para os professores, orientações que são bem didáticas, né, em que demarcam-se explicações importantes, né, sobre a habilidade trabalhada, como abordar essa habilidade, quais são os momentos mais pertinentes para abordar essa habilidade, sugestões, né, de boas estratégias de ensino, quais metodologias são sugeridas, quais recursos são sugeridos, e isso para todos os conteúdos. Eu estou falando assim de maneira mais ampla e talvez até meio superficial, mas o material ele é bastante completo, tá? E aí, o que é que se espera diante do professor? Né? Que ele consiga aproveitar essas orientações de uma forma que funcione ali para a realidade da sua turma. E aí, nessa oportunidade também é imprescindível que ele explore outras situações de aprendizagem que são peculiares à sua experiência docente, ou seja, a realidade que ele conhece a sua turma, porque esse material ele pode ser aplicado até em outras realidades também, só que aí cabe ao professor, e aí é a autonomia mesmo docente, é o fazer docente do professor, que é o regente ali da sua turma, de ele adequar as propostas à realidade da sua turma e alinhar os objetivos com aqueles da instituição onde ele trabalha, com a realidade da localidade onde a sua escola está inserida, e assim a gente dá continuidade. Eu acho que eu fui seguindo aqui o material, mas eu acho que vale a pena mesmo a gente do estudante desde o comecinho para que vocês vejam como é que ele se apresenta, né? Nós temos uma carta inicial, né, para o estudante, já apresentando uns personagens, né? Nesse caso aqui a gente tem Pedro, que é o personagem cadeirante. E aí nós temos o sumário do material. E aí, nesse sumário, a gente já tem acesso às estações que são propostas, né, de aprendizagem, a estação 1, a estação 2, a estação 3, os gêneros textuais que vão ser propostos para trabalhar e toda a parte gramatical mesmo, de parte mais estrutural, que envolve o estudo daqueles gêneros. Então, para estudar crônica, se propõe o estudo de de tipologias textuais, então, injuntivo, descritivo, narrativo, argumentativo, dissertativo, injuntivo, e aí já se propõe o estudo sobre as tipologias, as bases tipológicas, né, que são comuns nos textos, e aquela que predomina nas crônicas. De que maneira se compreende o foco narrativo, os tipos de crônica, né? Crônica argumentativa, crônica literária, crônica musical, as crônicas em outros gêneros ou em outros âmbitos. E aí não só o gênero é trabalhado, como a sistematização de todos os elementos constituintes, assim, mais estruturais daquele gênero também são trabalhados. E aí não se parte de um gênero para outro de maneira abrupta, né? Existe uma transição. E essa transição, ela é feita com gêneros que são afins. Então, uma vez a gente tendo estudado crônica, faz sentido, né, dessa maneira, a gente fazer essa transição para a notícia, entendendo que as crônicas no passado, elas eram veiculadas em periódicos, em jornais, né? E aí elas traziam, assim como as notícias, é claro, né, salvas as diferenças, elas traziam, assim como as notícias, situações do cotidiano, recortes do cotidiano, flashes do cotidiano. E as notícias, se pensarmos a grosso modo, elas nada mais são do que recortes também, né, de cenas que aconteceram, às vezes boas, às vezes ruins, mas elas são também esses recortes ali do cotidiano que são narrados, né, para um interlocutor ali interessado. E aí se sistematiza, né, a relação entre a notícia e a crônica, os elementos constituintes da notícia enquanto gênero, então a manchete, o título principal, o subtítulo, o lead, o corpo da notícia, outras características que relacionadas, não necessariamente a notícia, mas no caso aí a crônica, como figuras de linguagem, e aí alguns tipos de figuras de linguagem, como as de palavras, de pensamento e de construção. Então, tudo isso é apresentado, né, para o professor. E aí, mais uma vez, acontece essa transição, né? Então, diante de notícias, naquele universo, naquele âmbito do domínio discursivo jornalístico, os estudantes eles vão se inteirar ali naquele universo, que se afasta um pouco dessa realidade estudantil, e eles se colocam um pouco como atores mesmo, né, daquele domínio, então eles são um pouco jornalistas também, e aí isso já puxa um gancho para que se fale de outras profissões, de outras propostas de outras oportunidades. E aí o seminário que é proposto nessa edição aqui, nesse caderno, é justamente sobre um seminário, uma pesquisa que se propõe aos estudantes para que eles façam um seminário
aprofundando um pouco a discussão sobre diversas profissões e diversas áreas. E aí, para isso, é exposta a diferença entre a língua falada e a língua escrita, né? A língua falada tendo as suas características próprias, a língua escrita tendo as suas características próprias, a gente entendendo que a fala não é uma transposição, aliás, a escrita não é uma transposição da fala simplesmente, que cada modalidade tem as suas características, né? A fala é mais espontânea, a escrita é mais monitorada, os tipos de orações que se produzem na fala são diferentes dos que se produzem na escrita, e assim a gente segue. E aí, para além de todo esse processo de sistematização, né, de conteúdos, né, pertinentes ao 9º ano, alinhados às habilidades da BNCC, alinhados aos descritores, tem o processo de avaliação que é proposto, não é? Eu estou falando isso porque foi um deverzinho de casa que eu fiz, né? Antes de vir para essa formação, para além de conhecer o material do Juntos pelo Saber, eu fui tentar conhecer um pouco a plataforma que o município está oferecendo, e aí entrei no site da Prefeitura de Natal, fui dar uma olhada no que era a proposta dessa plataforma, e o que eu verifiquei é que o município ele tem a intenção mesmo de ter um instrumento avaliativo local, interno, para além das avaliações externas que são oferecidas aos estudantes. E aí, o objetivo é fazer uma avaliação em língua portuguesa e matemática, em 3 momentos distintos, uma avaliação diagnóstica, como a Adelina falou, ela foi aplicada no ano passado, uma outra avaliação intermediária, né, durante a aplicação dessa proposta pedagógica, durante essas vivências, e uma outra avaliação final, que deve anteceder as avaliações externas, né, de larga escala, o SAEB, né, que é uma amostragem, a Prova Brasil, enfim, outras avaliações externas que são aí realizadas em âmbito nacional. E aí seria o município mesmo querendo ter também um instrumento interno de avaliação com o objetivo de preparar os estudantes para essas outras situações, né? E aí, dentro da plataforma, é possível analisar os resultados por estudante, por turma, por escola, e mesmo comparando dentro da própria rede mesmo. Como eu já falei de avaliação, né? Ela não tem o objetivo de punir, nem de ranquear, nem de classificar os estudantes, e sim entender onde deve interferir, né? Onde estão as deficiências, né? Se assim podemos dizer, e o que deve ser valorizado, né? Que potencialidades devem ser ali exploradas. E aí é assim que vai se apresentar a plataforma para vocês. Como eu falei, né? Tive acesso a algumas telas da plataforma. Vocês certamente vão ter vão aprender a usar, vão ter outros momentos formativos em que vocês sejam ensinados, treinados mesmo sobre como navegar nessa plataforma, mas ela se apresenta dessa forma aí para vocês, né, que é um instrumento analítico mesmo da educação, que a Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Natal está oferecendo, e aí você vai ter o seu usuário para você entrar, vai ter a sua senha, e é assim a tela inicial da plataforma, tá? Essa plataforma ela é para gestão mesmo das aprendizagens, e aí quando eu falo de gestão, não é a equipe gestora que vai fazer esse gerenciamento, não. Os professores eles vão conseguir também fazer a gestão desse processo, né, de como está o processo, as etapas do processo de ensino-aprendizagem dos seus estudantes, das suas turmas. E aí, quem é que vai acessar essa plataforma? A própria Secretaria de Educação, os gestores, né, das instituições, das escolas, os professores da rede e também os estudantes. E aí responde aquela pergunta que Litácia fez e, enfim, né, fomenta aquela inquietação que ela externou para a gente, de que são inovações que são ótimas porque elas vêm somar o processo educacional como um todo, mas que às vezes na escola o acesso não é pleno e aí os estudantes eles não conseguem aproveitar de maneira exitosa, de maneira completa esses recursos. Mas nesse caso aqui, como Josiane falou, na escola o estudante ele vai ter o material didático físico, impresso, e ele vai poder acompanhar o seu progresso, né? Ele também atuar como protagonista ali na gestão das suas aprendizagens, né? Do que ele precisa melhorar, do que ele precisa, do que ele já está bom e pode potencializar, de onde ele estiver, né? Ele consegue acessar a plataforma e verificar ali os indicadores referentes a ele. Já a SEDUC, os gestores e os professores, eles vão conseguir olhar de maneira mais ampla, né? Olhar
os estudantes que estão sob sua responsabilidade, olhar suas turmas, fazer comparativos, né, com outras instituições, com outras escolas da rede. E aí é assim. E aí, dentro da plataforma, a gente já traz aqui para vocês um resultado da diagnose geral que foi aplicada no ano passado para as turmas de 9º ano, de que maneira a plataforma ela faz o tratamento desses dados, né? Você consegue colocar aqui alguns filtros, né? Nós temos aqui esse farol, né? Que é o Observatório da Aprendizagem, consegue colocar alguns filtros dentro do município, dentro da escola, dentro da série, da turma ou até da etapa mesmo. E aí houve 30 escolas que participaram, 98 turmas de 9º ano ao total, e somando 2.648 estudantes. E aí, desses estudantes, 2.611 esteve presente, né? Nós temos aqui nesse gráfico isso sendo mostrado, era a nossa amostragem mesmo, né? O nosso 100%. E aí a gente consegue ver os níveis em matemática e os níveis em português. E aí, claro que tem as legendas, né, explicativas, o azul corresponde ao avançado, o verde corresponde ao proficiente, o 3 corresponde ao básico, o 4 corresponde ao insuficiente. E aí é oferecida também uma média, né, com base no desempenho dos estudantes, e você consegue aplicar outros filtros ainda, né, de níveis, de médias, consegue, não é o objetivo central, mas consegue ainda ranquear, consegue ver as análises individuais por disciplina de português ou matemática, as faixas que estão sendo avaliadas, enfim, e consegue ter acesso a relatórios. Então, é assim que a plataforma vai tratar esses dados, né, para que os professores, os gestores, os estudantes consigam fazer o gerenciamento ali das suas aprendizagens. E nós temos ainda uma outra tela, isso aqui foi da primeira diagnóstica, tá? Esses dados aqui, eles já são dados reais, tá, gente? São dados já da avaliação diagnóstica que foi aplicada no ano passado, como a Adelina falou. Então, já são dados aí reais da situação das turmas de 9º ano dos estudantes do município, em relação ao ano passado. E aí nós temos, né, como eu falei, que tem vários filtros, nós temos aqui, esse filtro aqui era o filtro da frequência, né, dos estudantes, está aqui marcadinho, e esse próximo filtro é o filtro que analisa, apresenta gráficos, né, dos resultados por habilidade da BNCC, por descritor. E aí nós temos, por exemplo, inferir informação implícita, estabelecer a relação entre os textos, localizar a informação explícita. E aí nós temos ali as habilidades e os percentuais de aproveitamento dos estudantes, né? Onde é que eles estão com mais deficiência e onde eles já estão ali em progresso da sua aprendizagem. Da mesma forma, as habilidades. Nós temos aqui os códigos das habilidades e o desempenho desse estudante e o seu aproveitamento. Então, é assim que se apresenta, né, a tela são assim as telas da plataforma, da plataforma Farol. É uma plataforma que ela é municipal. Estou vendo, Renato, que ela é municipal. Então, assim, eu não conheço a plataforma de maneira aprofundada, mas os gestores da rede, eles já estão recebendo formação, fazendo uso, se preparando para dar formação a vocês. Então, talvez em outros momentos eles possam esclarecer, tá? Pelo que eu vi aqui dessas telas que me foram apresentadas, parece ser até intuitivo, assim, né? Você vai aplicando ali os filtros e os dados eles vão sendo tratados e você vai interpretando, né? Você vai ali no foco com o que você quer procurar. Então, não conseguiria te responder essa pergunta, se ela funciona bem, se ela é fluida, se ela é lenta, se ela é rápida, porque ela não é uma plataforma externa, é uma plataforma interna, assim, que foi feita pelo município, pela Prefeitura de Natal, tá? Eu até procurei, antes da formação também, ao longo desses dias, algumas notícias e vi que ela é bem nova, é uma plataforma bem nova, sabe? E assim, sendo nova, é possível também que alguns ajustes sejam feitos, que quando ela começar a ser utilizada de maneira ampla mesmo, assim, né, por todos os professores, de toda a rede, ela apresente ali algumas lentidões, alguns bugs. É possível que isso aconteça, não estou dizendo que vai acontecer, mas só utilizando mesmo para a gente sentir na pele como é que ela vai se apresentar, tá bom? E aí, ó, como a gente está vendo, essas aqui são as telas, né, que a gente apresentou para vocês, que apresentam os descritores, as habilidades, e você consegue ver como é que está o desempenho
e aí você trabalhar em cima desses desempenhos, né? Se são bons, se são ruins, a depender da habilidade que está sendo ali apresentada, tá? E aí nós voltamos para esse caderno, a gente vai voltar de novo para o caderno 1, para fazer algumas sugestões mesmo do trabalho com alguns gêneros que são propostos, mas antes disso, eu vou propor aqui a vocês, eu sei que eu tive um momentinho de queda, mas eu acho que nem demorei tanto a voltar, eu vou propor a vocês 15 minutinhos aí de coffee break, para quem quiser ir ao banheiro, tomar uma aguinha, passar um cafezinho, e a gente retorna, tá bom? Então vamos lá continuar. Vou apresentar de novo a minha tela, compartilhar a minha tela com vocês. Bom, a gente já passou, né, pelo sumário lá no início, o sumário do caderno 1 de língua portuguesa. E aí, gente, a minha proposta, né, para discutir com vocês hoje, de repente para sugerir atividades, vai ser com um gênero textual específico, que é o gênero crônica, e aí tentando preparar o terreno para o estudo da notícia, tá? E aí eu vou propor aqui com vocês a leitura de alguns textos para que a gente trabalhe tipologias textuais, para que a gente trabalhe essa questão de narração, para que a gente amplie, né, até o que o próprio material didático traz e pense um pouco além. E para que a gente proponha aí uma atividade pensando nesse desenvolvimento, né, dentro da disciplina de língua portuguesa, e que tenha uma culminância que faça algum sentido e que esteja alinhado com os textos que foram trabalhados, com o conhecimento ali que foi construído em conjunto, né? Então, para trabalhar a crônica, né, especificamente, eu pensei em alguns textos que eu vou até colocar para vocês aqui o link, que vocês se direcionam a um arquivo do Docs, do Google Docs, e vocês podem ter acesso, mas são todos crônicas, tá? Não sei se vocês conhecem todos esses textos, mas a crônica Chatear e Encher, de Paulo Mendes Campos, a crônica Horóscopo, de Carlos Drummond de Andrade, a crônica Daqui a 25 anos, de Clarice Lispector, a crônica O Classificado através da História, de Luiz Fernando Veríssimo, que é também, a gente vai ver, uma oportunidade para promover interdisciplinaridade, né, com outras disciplinas, e a crônica História Estranha, de Luiz Fernando Veríssimo, que vocês vão ver de que maneira eu vou sugerir a proposta de atividade, né, para esse gênero textual, né? Lembrando que eu estou focando no gênero crônica, com espaço para que se discutam questões estruturais do gênero, não é? Elementos constituintes, bases tipológicas predominantes, outras questões relacionadas à narração mesmo, elementos da narrativa, né, que são também constituintes do gênero, e aí preparar o terreno para que a gente entenda essa linha, para que a gente compreenda essa linha de raciocínio que nos leva até as notícias, não é? Considerando que hoje nós não vemos tanto crônicas sendo publicadas, não é, em jornais, elas são mais publicadas de maneira literária, em livros, livros para leituras de deleites e tal, e a gente tem muito mais acesso a notícias, né? E aí, eu vou propor essa leitura. São todos textos bem curtinhos, bem rápidos de ler, de leitura bem, bem fluida, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o link do Docs. No final eu coloco, para a gente não gastar tempo, né? Eu vou iniciar aqui com a leitura mesmo. A gente vai começar com Chatear e Encher, que eu separei aqui para a gente. Vou aumentar. Essa crônica, né, de Paulo... E assim, para além de todas as características, né, vocês conhecem o gênero, a crônica, ela traz, além de um recorte do cotidiano, ela traz um retrato desse recorte, uma narração desse recorte, que tem um teor também cômico, né, de humor, que brinca ali com algumas situações do dia a dia, e é por isso que é uma leitura tranquila de oferecer aos estudantes mesmo, para que eles, sei lá, desenvolvam o hábito, tomem gosto pela leitura, porque rapidamente eles conseguem concluir, são textos curtos e geralmente de fácil entendimento. E aí a gente começa com esse, Chatear e Encher, de Paulo Mendes Campos. Eu vou ler rapidinho com vocês. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Quer me chamar, por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, a alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por obséquio? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? Mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga ao mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí.
não chateia, daí a 10 minutos, ligue de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado, o outro, dessa vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? E aí essa diferença, né, entre chatear e encher. Vocês conheciam essa crônica? Ela é bem antiga. Chatear e encher é ótima, né? Conhece, não é, Michele? Vejam, é uma crônica para a gente iniciar, né, com os estudantes, né, quebrar o gelo, apresentar-lhes o gênero. Eu até vou sugerir para vocês, tem diversos livros de crônicas para se ler na escola, esse aqui de Luiz Fernando Veríssimo, que tem comédias, né, para se ler na escola, e eu tirei 2 textinhos desse livro para discutir com vocês aqui, que são os classificados através da história, e uma que é História Estranha, para compor aí essa proposta de atividade. Que bom, Michele, que você já usou. E aí é danado, né? Chatear é você ligar para o número, né? Moral da história. Chatear é você ligar para o número diversas vezes e a pessoa repetindo que lá não está aquela pessoa. E depois ligar a pessoa dizendo se tem algum recado, perguntando se tem algum recado para ela. Aí já é demais, né? Isso aí é uma encheção de saco mesmo. E aí, gente, eu trouxe essa crônica. A gota d'água. Eu trouxe essa crônica, propus essa crônica, porque ela tem uma característica interessante em relação à base tipológica predominante. A gente sabe, né, a gente estuda, e vocês vão ver que no material também tem as tipologias textuais. Deixa eu até abrir aqui o material para mostrar para vocês como é que ele trabalha, né, as tipologias textuais. Tipos textuais, na página 16. E aí, né, fala das sequências tipológicas, né? Narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e injuntiva. Vocês diriam que essa crônica, né, as crônicas de maneira geral, elas têm uma base tipológica que geralmente predomina, mas essa crônica especificamente, né, cheia de diálogos, vocês diriam que ela é... Qual é a base tipológica que predomina nela? Quem diria? Narrativa. Narrativa, né? Parece bem fácil, bem óbvio, e eu concordo com vocês, porque esses 5 tipos textuais, eles são aqueles que são cobrados e aqueles que são mais estudados, né? Ainda atualmente. No entanto, eu vou lançar para vocês uma provocação. Oi. Se a gente observar, também tem um pouco de expositivo aí. Expositiva, né, Litácia? Isso. Eu vou lançar para... O expositivo trabalha com os conceitos, né? Isso, exatamente, por conta do chatear e do encher, né? E eu vou lançar uma provocação para vocês que amplia mesmo o olhar deste material e de muitos outros materiais que trabalham com tipologias textuais. Eu até tenho, mas não localizei aqui nos meus livros, mas eu até tenho um exemplar desse aqui, que é esse livrinho aqui, ó, Leitura e Produção Textual, Gêneros Textuais do Argumentar e Expor. Nesse livrinho, que ele fala de gêneros que são comuns, né, dessa tipologia argumentativa e expositiva, ele fala também no começo, ele discute as bases tipológicas. E há outras 2 bases tipológicas que são pouco estudadas, mas que já... Aliás, são pouco estudadas assim, né, em nível de educação básica, mas que nos estudos linguísticos mesmo, né, nos programas aí de pós-graduação, já vem sido defendido, que é o tipo textual dialogal. Vocês já ouviram falar? Para além da narrativa... Eu já ouvi, sim, a especialização. Isso, que é o tipo textual dialogal, que é quando o texto ele tem a predominância de diálogos mesmo, e ainda mais diálogos em discurso direto, ainda iniciados por travessão. Imagine que existem textos, né, até crônicas mesmo, que tem do começo ao fim somente diálogos, nenhum trecho de narração. Como é que a gente diz que esse é um texto narrativo, se ele não tem nenhuma narração, ele só tem diálogos? Eu entendo, né, esse hibridismo aí que se promove quando, se nesses diálogos se trabalham conceitos, e aí a gente pode falar, né, que tem um pouquinho de dispositivo, como Litácia falou, eu concordo com ela.
Mas quando não há narração, ou quando a gente trabalha bases tipológicas e a gente trabalha a predominância, não é o que mais, sim, o que se encontra predominantemente naquele gênero textual. E aí a gente conhece que as crônicas, elas são, em geral, predominantemente narrativas. Mas um texto como esse, que tem em sua extensão muito mais diálogos do que narração, ele também pode ser considerado um texto de base tipológica dialogal. E aí eu trouxe, com essa referência aqui desse livrinho, que é um livrinho bem, bem fininho, bem fácil, assim, um livrinho de consulta, e fica aí essa indicação para vocês, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Lembrando, gente, que os 5 tipos textuais que nós geralmente discutimos em sala de aula, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, eles dão conta das habilidades da BNCC, tá? Mas aí, né, como nessas propostas, nesses encontros formativos, a gente se propõe a ir além, a pensar um pouco mais, a de repente a provocar, né? Estou trazendo para vocês, para quem ainda não tinha não conhecia ou conhecia, mas não tinha ainda tido a oportunidade de se deparar, né, com um texto que tivesse essa característica, estou trazendo para vocês essa base tipológica dialogal, que também existe, tá? E aí, essa é até mais fácil, eu diria, de a gente aceitar ou de a gente compreender a existência do que outra. Mas aí fica aqui para vocês essa indicação: leitura e produção textual, os gêneros textuais do argumentar e expor. E aí, no começo, antes de falar dos gêneros, né, que são prototípicos assim dessas bases tipológicas, ele discute todas as bases tipológicas e, para além das 5 mais conhecidas, ele traz outras 2. A primeira delas é dialogal, tá? E aí eu parto com vocês, a gente vai construir uma linhazinha de raciocínio, tá? A proposta com esse texto é justamente a gente pensar um pouco além e discutir a questão dos diálogos, do discurso direto, do discurso indireto, de como se constrói a narração, e tudo isso é trabalhado no material didático do Juntos pelo Saber, tá? E aí a gente parte para o próximo texto, que é Horóscopo, esse de Carlos Drummond de Andrade. E assim, gente, a crônica é um gênero textual tão versátil que ela transita tanto no domínio discursivo jornalístico, no domínio literário, né? Ela tem escritores contemporâneos produzindo crônicas, ela tem escritores consagrados, antigos, produzindo crônicas. Então, assim, nós temos crônicas de Machado de Assis, temos crônicas de Drummond, temos crônicas de Clarice Lispector. Então, século XIX, século XX, crônicas sendo produzidas por grandes nomes da nossa literatura, e ainda século XXI, ainda seguem sendo produzidas por pessoas, escritores que são contemporâneos a nós, né, que ainda estão aí vivos e produzindo, tá? Eu vou ler com vocês rapidinho também a crônica Horóscopo de Carlos Drummond de Andrade. E assim, como o 9º ano é uma fase em, como eu falei, né, em que a gente entrega os estudantes para o ensino médio, e no ensino médio eles vão começar a estudar literatura de maneira sistematizada, né, com as escolas literárias, com as características, com os autores, com as obras, o contato com textos desses autores já talvez dê aos estudantes uma certa familiaridade, para que quando eles se deparem com esse estudo mesmo mais formal, mais sistematizado no ensino médio, eles não estejam ali de todo estranhos àquele assunto. Então, trazer Drummond, que é um grande nome da segunda geração modernista brasileira, trazer Clarice, que é da terceira geração modernista brasileira, né? Trazer escritores contemporâneos, né? Para além do modernismo, também se mostra como um recurso bastante útil, assim, né? Para ajudar mesmo em preparar os nossos estudantes do 9º ano para essas vivências que serão apresentadas a eles no ensino médio. E aí a gente parte para a crônica Horóscopo, né, de Drummond, um grande nome da segunda geração modernista da literatura brasileira. É curtinho também, tá? E aí começa assim: Coisas da vida. Essa semana, ao ver o blog da Ione, o Minha Vida Literária, eu lembrei da crônica do Drummond, que eu tanto gosto, Horóscopo. E a crônica diz assim: Hoje, após a reunião do grupo de dança, fiquei refletindo sobre alguns aspectos do nosso encontro e que se repetem nessa crônica. E aí assim que inicia: Telefonaram do escritório. Telefonaram do escritório, bem. Seu chefe mandou perguntar por que você não foi trabalhar. E você deu o motivo? Não. Podia ter dado. Ora, Alfredinho, isso é motivo que se dê? Por que não? Se há motivo, está justificado. Sem motivo é que não cola. Então eu ia dizer ao seu chefe que você não trabalha hoje porque o seu horóscopo aconselha, fique em casa descansando.
E daí, amor? Se o meu signo é touro, e se touro acha conveniente que eu não faça nada, como é que eu vou desobedecer a ele? Mas com certeza seu chefe não é touro e não vai achar graça nisso. Ele é Áries, está ouvindo, e o dia não está para relações entre Áries e touro. Pega aí o jornal. Faz favor de ler com esses belos olhos cor de pervinca. Áries, evite rigorosamente discussões com subordinados. Mas se ele evitar, não tem perigo para você. Ele pode evitar, sim, deve evitar. E para colaborar com ele, eu fico em casa. Mas se você não comparece, ele pode vir ao telefone e pegar numa discussão danada com você, dessas de sair fogo. Não atendo o telefone durante o dia. Não posso atender. Não vê que estou descansando? Que o horóscopo me mandou descansar? É favor não fazer rebuliço nesta casa. Amor e paz para o descanso do guerreiro. Para mim, você está com preguiça. E das bravas. Posso estar com preguiça, e daí? Preguiça é relaxante, restaura as energias, predispõe para o trabalho no dia seguinte. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu não faço nada hoje, não é porque eu estou com preguiça. É em atenção a um mandamento superior. A mensagem que vem dos astros, você não percebe? Percebo sim, mas não concordo. Pode-se saber por que a Excelentíssima não concorda com aquilo que percebe que está devidamente explicado? Pode. Então explica, vamos. Gozado, Alfredinho. Até parece que para você só existem 2 signos no zodíaco, Touro e Áries, você e o patrão. Espera lá. Você queria que eu não prestasse atenção em Touro? Áries eu li hoje por acaso, porque está ao lado de Touro, em coluna paralela. Coincidência, você saber que seu chefe é Áries e... É sim. E por que você guardou na cabeça que ele é Áries? Ora, por quê? Ele fez anos no mês passado, amorzinho. Até contei a você que oferecemos a ele uma batedeira. Soubemos que a mulher dele precisava de batedeira, fizemos uma vaquinha e pronto. Mas por que você diz que para mim só existem 2 signos? Pelo menos Sagitário você ignora. Como que eu ia ignorar Sagitário se é o signo de você, minha orquídea de novembro 25? Mas esqueceu de ler que o dia é propício para reuniões sociais de Sagitário. E saiba que esta sua orquídea de novembro 25 vai reunir hoje as amigas aqui em casa. Trate de se mandar, querido. Sem essa. Touro me manda descansar em casa e você me enche a casa com mulheres? Sagitário não ia fazer isso comigo. Eu já tinha harmonizado Touro com Áries. Pode continuar harmonizando. Se for descansar em casa do Tostes, pode continuar harmonizando se for descansar em casa do Tostes, que é virgem, eu sei, ele é nosso padrinho de casamento. O horóscopo do Tostes recomenda prestar serviço a um amigo. Assim, Touro, Virgem, Áries e Sagitário ficam inteiramente harmonizados, cada um na sua, um por todos, todos por um. Ande, vá se vestir rapidinho, rapidinho e rua, seu vagabundo. Conheciam essa crônica de Drummond? Não. Conhecia não, né? Obrigada pela indicação, Franciele. Coisa boa. A Franciele está dando uma indicação aqui de um livro de Mônica Magalhães. Tem o lixo também. Isso, o lixo é muito bom também. Todo estruturado em diálogos, né? Discurso direto, exatamente. É muito bom do lixo, muito bom. Bem lembrado, Michele. Ai, que bom que vocês colocaram várias sugestões aqui, né? A Crônica Hora de Dormir, que também é todo em diálogos, é um texto narrativo, mas tem diálogo, tem muita argumentação. Isso, Michele. Ainda que não seja consenso, eu trouxe mais como objeto de provocação mesmo, né? Para que a gente amplie mesmo o nosso olhar, de repente reflita sobre. Isso, Michele colocou aqui, né? Alguns autores consideram a sequência dialogal quando o discurso é direto, com os marcadores topográficos específicos. Exatamente, né? Como eu tinha mencionado, né? A discurso direto iniciado por travessões. Isso. Mas não é consenso, isso. E eu diria mais, viu? Eu diria que são 7 sequências, né, Michele? A dialogal é mais uma. E eu trouxe esse texto de crônica horóscopo como uma provocação para a gente falar sobre outra base tipológica, que é a base tipológica preditiva, que são os textos que fazem previsões. E aí, isso aqui é uma crônica, claro, narrativa, né, predominantemente narrativa, com muitos trechos de diálogo também, discurso direto. Mas que ela brinca com essa história das previsões que o horóscopo faz. E essas previsões, elas são subjetivas, né? Elas não são certas. Assim como previsão do tempo, assim como texto mesmo de horóscopo, assim como outros mapas que são feitos assim sobre o futuro, né, de alguém, textos que fazem previsões. Seria difícil a gente enquadrá-los em uma das bases tipológicas já conhecidas, né, entre aquelas 5 já largamente estudadas. Descritivo, injuntivo, dissertativo argumentativo, expositivo, narrativo.
né? E aí, adorei que vocês colocaram muitas sugestões aqui de crônicas, excelente. Isso, Michele falou, né, da preditiva também, exatamente. E aí eu trouxe essas duas nessa ideia mesmo de ampliar, né, ampliarmos. Lembrando que essas que o material aborda, elas já dão conta das habilidades a serem desenvolvidas segundo a BNCC. No entanto, não custa nós, professores, não termos conhecimento mesmo dessas outras, de repente mencionarmos, né, com os nossos estudantes e dar a eles acesso também a esse conhecimento, né, que se constrói aí continuamente. Exato, Litácia. Ler crônicas é muito prazeroso, verdade. E aí essas duas primeiras crônicas eu trouxe, né, propus aqui para provocar mesmo vocês, assim, né, a refletir um pouco sobre essas duas propostas aí de outras bases tipológicas, que são a dialogal e a preditiva. E aí a gente passa para uma outra crônica agora, que é uma de Clarice Lispector, chamada Daqui a 25 anos. Ela é bem, bem curtinha. Essa daqui tinha proteção e só um segundo. E acabei não conseguindo colocar ela no material da gente, mas rapidamente aqui a gente acessa. Achei. Pronto. Essa outra crônica aqui de Clarice, e aqui nesse site, que é um site assim até organizacional, né? Ele tem até a primeira versão em que a crônica foi produzida, foi publicada, e foi em um jornal, né? Foi em um periódico, a primeira publicação. No Jornal do Brasil, em 1967. E aí, a crônica diz assim: perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas a impressão, o desejo, é a de que, no futuro não muito remoto, talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos, afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. Isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que a grande maioria dos políticos, e é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos, o povo terá falado muito mais. Vejam, né? Essa crônica ela foi publicada em 1967. Já passaram muitos 25 anos adiante, e a gente vê ela ainda sendo bastante atual, né? Dando continuidade. Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, o da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos, porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria que se justificaria ser decretado estado de prontidão, como diante de calamidade pública. Só que é pior. A fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E, na maioria das vezes, quando se descrevem as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que, na verdade, se estão descrevendo sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer. Então, ela defende, né, que daqui a 25 anos esse problema da fome tenha sido erradicado, né, que as pessoas que eram lideradas pelos políticos passem a liderar, né, que a voz do povo passe a ser mais ouvida. E aí a gente consegue refletir sobre o quão atual ainda é essa crônica, né, que a fome ainda é um problema que assola a nossa sociedade, que ainda somos liderados, né, por políticos aí com competência e caráter questionáveis. E aí nós temos essa crônica de Clarice, mais uma vez, né, dando acesso aos estudantes a um grande nome da literatura modernista brasileira. Lembrando que Clarice ela é ucraniana, porém ela é considerada um nome da literatura brasileira, né, porque ela veio para cá muito novinha, morou inclusive aqui em Recife, tá, gente? Depois ela mudou-se para o Rio de Janeiro, né? Acho que vocês devem lembrar, conhecer. E aí eu trouxe essa crônica porque é essa crônica aqui de Clarice que vai ser o mote para o próximo gênero textual, que é o gênero textual notícia. Mas para a gente entender essa estrutura que eu quero sugerir a vocês, a gente vai ler a outra crônica de Luiz Fernando Veríssimo. A gente não precisa nem ler ela toda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E a crônica História Estranha, para vocês entenderem essa linha de raciocínio. Aqui, ó. Esse aqui, o classificado através da história, ele tem como se fosse
é como se fosse um verbete de dicionário, mas é o gênero classificado mesmo, né? Aquele que são colocados em jornais mesmo, com a intenção de vender alguma coisa, de trocar, de oferecer um serviço e tal. E aí ele tem alguns nomes, né, como sítio, cruzeiro, elefantes, cavalo, cisne. E aí ele traz no anúncio, que é o anúncio da venda mesmo, assim, né? Ele traz elementos que podem ser objeto de um estudo interdisciplinar. Por exemplo, sítio, né? Vendo, barbada, ótima localização, água à vontade, árvores frutíferas, caça abundante, um paraíso. Antigos ocupantes despejados por questões morais. Ideal para casal de mais idade, negócio de pai para filhos, tratar com Deus. Está falando do paraíso, né? De Adão e Eva, né? Aquela história toda, né? Bíblica. Adão e Eva, que foram despejados porque eles desobedeceram, né? E esse sítio nada mais é do que o paraíso, né? Aí, outro classificado aqui, a venda de um cruzeiro, né? De um pacote de cruzeiro. Procuram-se casais para um cruzeiro de 40 dias e 40 noites. Ótima oportunidade para fazer novas amizades, compartilhar a alegre vida de bordo e preservar a espécie. Trazer guarda-chuva, né? Uma referência aí, uma menção ao dilúvio. Tratar com Noé, personagem bíblico, mais uma vez aqui sendo lembrado. Aí tem elefantes, cavalo, cisne. Leão, esse aqui também é interessante. Oferece para shows, aniversários, quermesse, etc. Fotogênico, boa voz, experiência em cinema. Tem referências da MGM, para a qual trabalhou até a portaria compulsória. Vocês lembram dos filmes da MGM, que tem um leãozinho, uivando no começo? Um leãozinho não, né? Um leão uivando no começo, antes de começar o filme. Vocês lembram dessa referência? E assim, esse classificado, ele se coloca como uma crônica, né? Na verdade, esse texto como uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e essa curadoria de crônicas foi feita por Ana Maria Machado. Então, trata-se de uma crônica, porque faz aí esse recorte, né, com esse tom de humor em relação a fatos, assim, da vida mesmo das pessoas, não necessariamente da atualidade, mas brincando, né, com esses conceitos e com esses entendimentos, e estabelecendo essas relações de intertextualidade com outras áreas. E aí nós continuamos ainda, órgão, compro qualquer um, a vista, também a audição, o sistema linfático, etc. Tratar com o Dr. Frankenstein no castelo, né? Porque ele foi um boneco, né, montado com órgãos aí de várias pessoas. Cabeças, compro para a coleção. Tem as de João Batista, o primo, né, de Jesus, Maria Antonieta e de todo o bando de Lampião, né, que foi decapitado. Maria Antonieta, a antiga rainha da França. Cozinheira, procuro para a família de fino trato, deve ter experiência em banquetes e uma boa mão para venenos. E aí tratar com Lucrécia Borgia, que vinha de uma família que tinha tradição em envenenar, né, os seus inimigos. Torro tudo e toco cita, era tratar com Nero, que é aquele personagem da mitologia, né, aliás, o imperador que tocou fogo em Roma, né? Telefone, pouco usado, prefixo 1, tratar com Alexandre Graham Bell, que é o inventor do telefone. Então, nós temos aqui correspondência, escrever para Robson Crusoe. Então, fala de chicote, fala de história, fala de mitologia, fala de religião, fala de descobertas, né, da ciência, fala de uma série de... Fala de artes, né? Assistente de pintor, deve ter prática em pintar de costas. Assistência porque estou momentaneamente possibilitado. Caiu um pingo no meu olho. Procurar Michelangelo na Capela Sistina. Então, fala de artes, fala de história, fala de religião, fala de uma série de coisas que a gente consegue estabelecer. De repente, uma boa atividade também seria pedir que os estudantes procurassem as referências desses anúncios, né? A que eles se referem, quem são essas referências, por quê, como é que se constrói o efeito de sentido de humor. Então, essa crônica aqui eu trouxe para que a gente percebesse e porque os classificados constituem um gênero textual que também se insere no domínio discursivo jornalístico. E aí, para a culminância dessa atividade, desse projeto que eu estou propondo com vocês, vai ser útil, né? Eles conhecerem outros gêneros que também se colocam nesse suporte jornal e que os estudantes, eles também vão poder fazer uso. Então, a ideia, pessoal, a ideia é a seguinte, né, da proposta de atividade, para além do que o livro oferece. Você trabalhar diversas crônicas, nada melhor para o estudante ele se sentir seguro para produzir, né, esse texto, nada melhor do que ele ter um contato massivo com textos diversos desse gênero.
E aí, em um texto, você discute base tipológica, você pensa um pouco fora da caixa para bases tipológicas que estão para além do que o material oferece, como chatear e encher, que a gente pode falar do dialogal, o do lixo também, né? Como horóscopo, porque a gente pode brincar ali com a questão das previsões. O daqui a 25 anos, em que Clarice Lispector brinca com o futuro, brinca não, né? Ela reflete sobre um futuro possível, né? Dali a 25 anos. Esse do Classificado através da História. E esse outro, História Estranha, de Luiz Fernando Veríssimo, que também brinca com a questão do tempo. É uma crônica que fala de um velho, que ele está ali numa pracinha, e ele se vê criança. E aí ele lembra de quando ele era criança, que ele viu esse velho e que esse velho o abraçou. Então era como se fossem ali duas fases da vida de uma mesma pessoa se encontrando. O texto está aqui também, mas eu acho que devido ao tempo, a gente não lê mais ele não, mas se bem que ele é bem curtinho. Né? Aqui, ó. Vamos ajudar para a gente ler. Diz assim: o homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40, 40 e poucos. De repente dá com ele mesmo, chutando uma bola perto de um banco onde está sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida que é ele mesmo. Reconhece sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem e o homem aproxima-se dele mesmo. Ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha os seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. Como eu era inocente. Como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo longamente. Depois sai caminhando, chorando, sem olhar para trás. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Também se reconheceu e fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40, 40 e poucos, como eu vou ser sentimental? Né? E aí ele brinca com essa história do tempo. Então, a minha proposta, pessoal, a minha sugestão, na verdade, né, tendo discutido esses textos, né, tendo essa provocação de pensar sobre outras bases tipológicas, tendo pensado no futuro, né, com a crônica de Clarice, tendo pensado sobre outros gêneros textuais que também fazem parte do domínio jornalístico e que também são colocados no jornal como suporte, e essa brincadeira com o tempo, a proposta na verdade, seriam duas, né? Uma bem alinhada com o que o material propõe, né? Que é produzir manchetes de jornal inspiradas nas histórias das crônicas lidas. E aí essas manchetes de jornal, elas vão extrair a ideia central do texto, porque elas têm que constituir assim um resumo, né? Do que está sendo colocado ali. E isso tem uma sugestão no material quando ele trabalha, só um segundo, quando ele trabalha com a publicação de Moacir Ciliar. Eu vou partilhar aqui com vocês. E aí, uma atividade seria essa daqui, né? Produzir manchetes de jornal inspiradas nas histórias das crônicas ou vice-versa, né? Pegar notícias que vocês tenham acesso, de repente pedir que os estudantes pesquisem notícias ou tragam mesmo jornais, se eles tiverem acesso a jornais físicos mesmo, e produzam crônicas. E aí é tomando por base essa proposta que o material didático do Juntos pelo Saber faz, estabelecendo justamente a relação entre a notícia e a crônica, em que ele diz que alguns escritores partem das notícias para produzir crônicas. E aí Moacir Ciliar, ele escrevia semanalmente um texto, né, uma crônica baseada em acontecimentos recentes. E aí nós temos essa notícia, né, essa manchete, cobrador usa a intimidação como estratégia. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas como tornar pública a dívida. Então, teve essa manchete aqui, né, de uma notícia, e aí, que foi uma notícia que foi publicada, né, na Folha mesmo, e aí Moacir Ciliar, ele escreveu essa crônica intitulada Cobrança, que também dialoga com essa manchete aqui, né, com essa notícia de tornar pública a dívida de alguém. E aí, nessa crônica, o marido é o cobrador e a esposa é que está devendo. E aí ele ameaça colocar uma placa na casa para dizer aqui mora uma devedora. E aí tem até uma ilustração, né? Aqui mora uma devedora inadimplente. O marido é o cobrador, né? A profissão dele é essa, e a mulher está devendo. E aí ela justifica que está devendo porque o dinheiro da família não foi suficiente para pagar e tal, né? Para pagar o aluguel. E aí ele disse, mas se você não ia poder pagar o aluguel, então por que você fez tantos gastos, sabendo que meu dinheiro não dava? E aí ele utilizou essa notícia, né? Essa manchete aqui,
essa ideia de tornar uma dívida pública, né, expor o devedor, e aí a crônica ela foi feita a partir desse recorte, né? Então a gente consegue perceber uma relação muito próxima mesmo, né, entre esses dois gêneros. E aí por isso que uma das propostas é produzir ou manchetes de jornal inspiradas nas histórias das crônicas lidas, né? Que aí o estudante ele iria iria demonstrar algumas habilidades, né, como fazer algumas inferências, entender a ideia central, estabelecer relações entre os textos. E aí, ou produzir manchete a partir das crônicas, ou produzir crônicas a partir das notícias que vocês poderiam ler com eles em sala, eles poderiam, enfim, pesquisar, né? Outra proposta seria a produção de notícias e classificados, né? A gente viu ali classificados através da história, né? Classificados com fatos históricos da mitologia grega, da história propriamente, da religião, enfim. E aí produzir notícias e classificados como se estivéssemos em 2049, ou seja, daqui a 25 anos. E aí os estudantes eles poderiam utilizar a imaginação, a criatividade, e assim como Clarice, se projetar para daqui a 25 anos. Clarice não fica pensando, né, e refletindo sobre uma possível realidade de as lideranças estarem sendo ocupadas pelo povo, né, no lugar de, enfim, lideranças políticas de competência questionável, ou ainda que a fome tenha sido erradicada, então outros problemas sociais que assolam aqui a nossa vida terem sido solucionados, né? Sei lá, a violência contra a mulher, a intolerância religiosa, o racismo estrutural, o capacitismo, né? E aí, de repente, a trabalhar esses temas transversais com os estudantes e incentivá-los a produzir notícias, é claro, né? Sempre estudando os elementos constituintes do gênero que o material traz. Eu não me detive a isso, porque esse gênero, então a ideia era tentar ir além do que o material oferece e sugerir atividades mesmo para vocês, relacionando aos descritores e as habilidades. E aí eles iriam produzir essas notícias e esses classificados como se estivéssemos em 2049 ou daqui a 25 anos. E ainda produzir um jornal, que aí seria uma grande culminância mesmo, um jornal do futuro, como suporte para a exibição desses textos produzidos. Então, após os processos de escrita, a depender do tempo disponível de vocês, de reescrita, essas notícias dos estudantes elas serem compiladas em um jornal do futuro, né? Um jornal do futuro ali para aquela turma ou para aquela série mesmo, para aquele grupo de estudantes, em que houvesse notícias e outros gêneros textuais que fossem próprios do domínio jornalístico. E aí eu trouxe como exemplo classificados, né, para não ficar só notícias. E aí, para tentar sugerir instrumentos assim que vocês possam utilizar, a Microsoft ela tem uma ferramenta, né, uma plataforma de produção de templates de jornal mesmo. Eu vou mostrar a vocês aqui. Pela manhã, um colega questionou o fato de não ter internet, né, às vezes, na escola, como é que eles iam ter acesso, computador, essas coisas. O que a gente espera é que, na sala de aula, outros processos sejam feitos, né? O processo de estudo do gênero, de resolução de exercícios, de outras atividades que não dependem obrigatoriamente da internet, mas que você pode dividir a sua turma em grupos, de repente, em cada grupo, ter pelo menos um estudante que tenha computador em casa, ou que tenha internet, e aí eles podem ter acesso a algumas templates que são gratuitas, tá? Que a Microsoft oferece, e essas templates elas podem ser baixadas facilmente. Ó, eu já baixei aqui algumas para mostrar a vocês, e tem uns modelos pré-formatados de jornal. Então, você coloca a data, dia da semana, a data, o ano, a edição, o nome do jornal, pode alterar aqui a foto, trocar esses textos pelas notícias dos estudantes. Então, tem vários tipos. Esse aqui é um jornal de estilo de vida. Aí tem também jornal de sala de aula, né? Tem também jornal tradicional, né? Com as sessões, tá vendo aqui com as tipo um sumáriozinho do que vai ser abordado nas sessões e a página. Pode ter também crônicas, né, que sejam recortes que possam ser veiculados em jornal. Então, tudo isso é editável, está disponível no site da Microsoft. Vocês podem fazer download e só é trocar por imagens que ilustrem
as notícias que estão sendo veiculadas ali, tá? E assuntos diversos mais, né? Partes diversas de um jornal, assim como também entretenimento. E aí, perguntaram também pela manhã, né? Mas, professora, aí a escola que não tem internet, os alunos, não tem problema. Esses templates aqui de jornal, eles são só sugestões. Mas vocês podem fazer, como uma colega de manhã deu a ideia, fazer um jornal mural. Então, fazer uma coisa mais artesanal mesmo, cartolina, papel pautado, papel ofício, recortes de revistas, de livros, até mesmo de jornais que já existem, e textos produzidos de maneira manuscrita mesmo. E aí eles fazerem o seu jornalzinho da sala com essa proposta, né, de Jornal do Futuro, daqui a 25 anos, ou ainda alguma outra proposta que se enquadre melhor na realidade da sua turma, do seu público-alvo, né, dos seus interlocutores ali, dos seus estudantes, que ninguém é melhor do que vocês mesmos para conhecê-los. Então, ficaria aqui essa proposta essas propostas de atividades. Estou disponível, caso vocês queiram. Se estivéssemos presencialmente, eu certamente levaria o material impresso para vocês, e vocês iriam, inclusive, a matriz de referência do SAEB, a tabela correspondente da BNCC, para que vocês se identificassem nas atividades quais são os descritores e habilidades que estão sendo exploradas, né, associassem, até para a gente se familiarizar também com esses descritores e com essas habilidades. E no plano de aula, eu entregaria para cada um de vocês esse arquivo, para que vocês produzissem, poderia ser até ser em dupla, enfim. Mas no remoto, eu dependo muito dessa interação, né, de vocês. Só que, para além disso, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra ferramenta, né, de metodologias ativas mesmo, de interação para esse ambiente virtual, que chama Answer Garden. Você, veja, eu vou abrir do nada aqui uma página do Google, eu posso só escrever aqui Answer Garden, que literalmente, assim, na tradução, seria um jardim de respostas. Numa tradução literal, seria essa. Mas uma tradução, assim, adaptada, né, para a nossa realidade, seria uma nuvem mesmo, que faz uma nuvem de palavras. Quando você clica, você pode colocar aqui a primeira opção que aparece, né? E aí você vem para essa parte aqui, ó, criar um jardim de respostas, ou uma nuvem de palavras. E você coloca um tópico. Eu vou colocar aqui sobre um tópico sobre a formação. Colocou o tópico que você quer que as pessoas resumam em uma palavra, você dá um Enter. Quando você dá um Enter, ele já cria o espaço para você colocar a sua resposta. E aí esse link você copia e cola. Não tem acesso? Eita, Michelle, eu vou colocar, eu vou abrir o acesso para qualquer pessoa com o link. Deve estar só para alguém do domínio, né, institucional. Eu vou colocar, tá certo? Eu vou liberar. Podem guardar os links. Podem guardar os links que eu vou liberar o acesso, tá bom? Deixa eu pedir agora que vocês acessem aqui o Answer Garden e coloquem uma palavra que refletiria, de repente, o seu olhar em relação à formação ou em relação à proposta que está sendo colocada para vocês, de trabalhar com Cifarol, de trabalhar com o material didático diferente, né, do Juntos pelo Saber. E aí, à medida que vocês forem colocando aqui uma palavra, eu vou atualizando e a nuvem ela vai se montando aqui. Experimentem colocar uma palavra nesse link que eu coloquei para vocês. A ideia é que seja qualquer pessoa com o link. Estou vendo aqui pedidos de acesso. Acesso. Qualquer pessoa com o link. Pronto. Eu acho que mexi agora. E aí, já colocaram palavras? É aqui, gente, ó, nesse último link que eu postei aqui, o Answer Garden. Aí vocês podem colocar só uma palavra. Coloquem uma palavra sobre a formação. Aprendizagem, reflexiva, esclarecedora, inovação e encantamento. Apareceu. Foi o anterior que não estava atualizando. Deixa eu botar uma aqui. Outra. Ó, pertinente apareceu 2 vezes, aí ela já vai ficando maior. E aí, à medida que as pessoas forem colocando palavras, elas forem se repetindo, a nuvem ela vai se formando com as palavras que foram mais mencionadas, menos mencionadas. Era só para a gente finalizar mesmo e eu ter um feedback de vocês, sabe? Ok. O link aqui da crônica de Clarice eu vou colocar também, porque essa daqui é protegida, eu não consegui colocar no material.
Pronto, eu vou ver depois como é que eu encaminho para vocês esse material completinho, para que vocês tenham acesso. E no mais é isso, gente. Eu agradeço a companhia e a participação de vocês, essa troca, né, comigo, de terem me dado licença para entrar no processo de trabalho de vocês, ter vindo aqui tentar construir, tentar contribuir de alguma forma com o que está sendo proposto aí no município de Natal. Fico muito contente, né? Uma cidade que eu realmente gosto muito. Não conheço muito a questão educacional assim, né, de Natal, porque eu vou só passear, gosto de passear, gosto das praias, gosto das dunas, gosto de pipa, mas ter trabalhado com vocês foi muito gratificante. Eu adorei a oportunidade e estou aí à disposição. Vou colocar aqui o meu contato